Hoje vamos apresentar o nosso grupo e o nosso projeto integrador, cujo o tema é Pátio, Obras de Arte e Brincadeiras. O nosso grupo faz parte a Bruna, Flaisiane, Franciele, Jocely, a Lilian Cristina, eu, Lilian Orlando e Odair. Para educar, necessitamos de um suporte que ultrapasse os significados e os conteúdos de diferentes disciplinas. Isso só é possível, realmente, se a profissão de educar e ensinar estiver de acordo com as atitudes éticas, abertas à ação e à reflexão sobre o que realizamos no nosso dia a dia na sala de aula. Para responder às novas demandas da educação, precisamos de estratégias, competências, habilidades e procedimentos que respondem, na prática, às novas necessidades e objetivos da educação. Devemos nos aprimorar a isso. O brincar é a oportunidade que a criança possui de desenvolver sua criatividade, utilizando a sua imaginação e fantasia, muitas vezes para compreender elementos da realidade. O professor ele precisa, de forma moderada, utilizar essas atividades lúdicas para que a sua aula não modifique os objetivos, que é o de ensinar e de aprender, mas que torne este momento, com a ludicidade, de uma maneira mais fácil disso acontecer. Então, ele não pode modificar os objetivos diferentes daqueles estabelecidos previamente, né? Que não faça com que o aluno tema a hora lúdica, onde ele vai achar que essa hora lúdica vai ser vista como uma hora de... Esse momento de brincadeira vai ser um momento de avaliação e ele vai perder este momento de brincar, o momento de brincar, né? Transforma a oportunidade de brincar num momento onde ele vai ser avaliado ou até, quem sabe, punido. E os jogos destinados às crianças, eles variam em suas características para cada faixa etária. E isso deve ser estudado e utilizado da melhor forma possível. Então deve ser avaliar essas oportunidades de trabalhar de maneira lúdica, mas analisar de que forma e em qual faixa etária ela deve ser, em qual categoria ela deve ser utilizada. Esse projeto tem por objetivo, além da utilização do pátio da escola como ambiente de aprendizagem, estimular o ato da apreciação artística por meio da brincadeira com quebra-cabeças. Proporcionar com que a criança observe as diferentes formas de composição de uma pintura artística e utilize o raciocínio e sua sensibilidade para encaixar as peças e compor a obra de arte. Santana destaca que o universo infantil permite com que o aluno analise a obra de arte de maneira especial, por assim como o artista detém de habilidades específicas para aplicar ao objeto artístico significados únicos. O problema encontrado é a utilização do pátio da escola, que muitas vezes é utilizado apenas para o intervalo ou atividades de educação física. Como cenário para a educação, estimular a coordenação motora e raciocínio lógico, juntamente o hábito de aprendizagem artística. O grama e playground são irresistíveis para a criançada. Eles adoram explorar, correr e pular. Aliás, está cada vez mais comprovado que as atividades livres são essenciais ao desenvolvimento infantil, assim como os jogos pedagógicos, porque trazem benefícios não só físicos, mas também para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. Mas nem todas as escolas dispõem de uma área assim. O máximo que possui é um pátio todo concretado, onde além das crianças brincarem no recreio, os professores podem desenvolver atividades com elas nessas áreas. O brincar na escola. A entrada da criança na escola significa uma redução muito grande do tempo das brincadeiras. Agora, ela precisa dar mais importância às atividades escolares e esse tempo da brincadeira ele fica um pouco comprometido.
Então, a criança, ela se sente ansiosa ao ir para o recreio, porque é lá que ela vai liberar a sua energia, pois ela ficou maior parte do tempo sentada, então é na hora do recreio que ela vai poder brincar de pega-pega, de jogos, e ainda com a monitora dizendo que elas precisam parar de correr. As brincadeiras que estimulam a coordenação motora nos primeiros anos iniciais é essencial, pois é elas que podem auxiliar no domínio da escrita, que ainda será desenvolvida. Por meio do brincar também, o educador ele pode estimular o desenvolvimento de noções lógico-matemáticas e de informações que ainda não foram assimiladas. A importância da cultura no processo educacional. A cultura pode ser conceituada como tudo que é produção humana, ou seja, é a maneira que cada indivíduo possui de falar, vestir, comer, manifestar-se, que fazem parte da construção da sua vida como indivíduo, do seu convívio em sociedade, comunidade e história. Kandal 2003 afirma que a cultura é um fenômeno plural, multiforme, que não é estático, mas que está em constante transformação, envolvendo um processo de criar e recriar, e que, portanto, está em constante evolução na vida do ser humano, pois não há indivíduo que não possua cultura, mas cada um constrói a sua. Quando falamos de educação, automaticamente falamos sobre cultura, pois se educar é formar e socializar um cidadão, ao mesmo tempo estamos ajudando a criar a sua própria cultura. Segundo Forkin, 2003, educar e ensinar é colocar alguém em presença de certos elementos de cultura, a fim de que este alguém deles se nutra ou os incorpore à sua substância e construa sua identidade intelectual e pessoal em função deles. Portanto, o contato com as raízes culturais históricas faz-se importante para o processo de criação cultural, consequentemente, na sua formação como indivíduo social. Romero Brito. Quem é Romero Brito? Usado no nosso trabalho. Pintor, escultor, serígrafo e artista plástico brasileiro consagrado no mundo inteiro pela sua arte. Romero nasceu em Recife, Pernambuco, em 6 de outubro de 63. Aos 8 anos de idade, começou a mostrar interesse e talento pelas artes. Com muita imaginação e atividade, pintava em sucatas, papelão e jornal. A pintura. As pinturas de Romero contam com cores vibrantes e traços bem demarcados. Remetendo aos vitrais, isso faz parte com que o quadro esteja multifacetado através do desenho, mas também da pintura. Brito abusa das formas geométricas para preencher a tela e não utiliza técnicas de profundidade para suas composições. Assim, seus motivos estão sempre em primeiro plano. Outra característica importante é que seus personagens, mesmo os animais, estão sempre sorrindo. O próprio artista justifica essa escolha afirmando que deseja transmitir a alegria por meio de seus trabalhos. A aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador. As disciplinas estudadas durante o processo, o curso utilizados para a aplicação do projeto, foram avaliação educacional e da aprendizagem, fundamentos de educação infantil 1 e 2, psicologia de educação e teorias da aprendizagem. Vou falar do material e métodos empregados. A pesquisa apresentada neste projeto foi de campo e campo experimental, utilizando instrumentos como observação direta e conversar com a professora de sala em questão. Percebeu-se que a maioria das brincadeiras realizadas no pátio da escola eram brincadeiras de roda, pega, entre outras. Pensando-se nisso, propusemos juntar as obras de arte, imagens de telas, brincadeiras no formato de jogo, de quebra-cabeça, e isso tudo ser realizado no pátio em vez da sala de aula. Depois de observada a sala, o projeto se dividiu nas seguintes etapas. O desenvolvimento, primeiro o material utilizado, como que se deu, Então o material utilizado foi imagens impressas, fotocópias, impressões coloridas
da obra de arte em questão, no caso foi de Romero Brito, em papel A4, e tesoura sem ponta. O desenvolvimento em si do projeto. Na primeira etapa, a escolha de uma obra de arte, né, que foi feita isso em sala de aula, realizada pelo educador, ou de acordo com a temática pré-estabelecida pelos interesses dos alunos. Nesse caso, optou-se em trabalhar com as obras de Romero Brito, como foi citado. Segunda etapa, apreciação da pintura e debate das primeiras impressões das crianças, o que elas acharam e assim por diante. A terceira etapa, a divisão da sala em grupos com 4 ou 5 crianças participantes, né? E a distribuição das pinturas para cada equipe. A etapa 4, dessa etapa em diante, já foi desenvolvida no pátio da escola. Foi disponibilizar o material para cada criança, né? Para cada grupinho lá, para que elas possam, né, confeccionar o quebra-cabeça por meio da definição de formas geométricas e recorte das peças. Foi então separado os grupos em roda, né, nessa etapa. Eles sentaram todos em rodas e foi dado a imagem, né, no caso que eles escolheram na sala, e eles começaram a recortar para montar um quebra-cabeça. A etapa 5 foi o que? A promover o rodízio do quebra-cabeça. Então, depois que eles montaram o quebra-cabeça, foi feito o rodízio. De que forma? O grupo número 1 montou tal arte, né, da tela, foi trocado com o 2, o 2 com o 3 e assim por diante. Tá? Então, vai estimular a resolução dos jogos por meio do raciocínio, da ativação da memória e das habilidades criativas de composição da imagem. Isso tudo nós podemos ver nas imagens que estão sendo mostradas. Boa tarde, pessoal. Bom, analisando o projeto que foi desenvolvido pelo nosso grupo, a gente notou que foi muito grato e feliz a escolha desse projeto, tá? Porque as crianças, logo na apresentação do artista, né, eles começaram a se identificar porque a gente apresentou o artista desde a fase criança, então eles se identificaram muito por ser criança, tá? A gente trabalhou com o quebra-cabeça
E eles adoraram. A gente desenvolveu primeiramente em sala de aula, fazendo a apresentação do artista, alguns dos seus trabalhos, né? Aí depois a gente distribuiu as crianças em grupos de 5, 4 alunos, tá? Depois foi a fase de desenvolvimento. Levamos as crianças para o pátio. E lá no pátio, depois de troca entre grupos, o objetivo foi alcançado. E foi assim, a estimulação, a apreciação, a observação de formas, composições, pinturas artísticas, né? E isso foi feito aonde? No pátio, tá? A confecção do quebra-cabeça teve seu objetivo alcançado, que foi dar a imagem inteira, recortar e distribuir elas de grupos diferentes para eles poderem montar. Então, nós concluímos que, com a finalização do projeto, o objetivo foi alcançado no seu todo, né, no seu completo, tá? A utilização do pátio para a aula prática, no caso, foi muito interessante, tá? E isso acabou estimulando as crianças aí a pensar e olhar as imagens de uma forma diferente, tá? A melhorar o seu raciocínio lógico e sua coordenação motora e assim as suas habilidades, tá? Junto às imagens que foram aplicadas no nosso projeto, tá bom? Até logo, um abraço.